Bom dia, como já havia anunciado, hoje trataremos daquela decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que fala do rol taxativo, que o rol da ANS é taxativo, o entendimento com base na legislação vigente de que o rol é taxativo. Essa decisão, ela parte de um histórico, um histórico da saúde suplementar no Brasil. Há dois tipos fundamentais de maneiras de tratar a saúde pública. A saúde é direito de todos e obrigação do Estado, de acordo com o artigo 196 da Constituição. Mas como isso se dá? Nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, universal, de acesso a qualquer brasileiro. Esse Sistema Único de Saúde, ele é auxiliado pela saúde suplementar. E essa saúde suplementar, ela tem uma agência reguladora, uma autarquia especial, que é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS tem a função legal de regulamentar as questões relativas aos planos de saúde. Aqueles, então, que optam por ter um plano de saúde, eles têm alguns direitos, Antes da Lei 9656 de 96, nós poderíamos ter no mercado diversos planos de saúde, seguros de saúde que não teriam cobertura a todas as doenças. E não era muito claro ao segurado o que ele estava adquirindo. Se ele estava adquirindo um plano que era mais ou menos completo no aspecto dos seus tratamentos. Se eu tiver uma doença rara, não estarei contemplado, terei que ir ao SUS. Se eu contrair alguma doença, ou se eu desenvolver câncer, por exemplo, eu não estarei contemplado, terei que ir ao SUS, depende do tratamento. Como eram questões muito técnicas, era muito difícil para o segurado decidir e saber o que estava contemplado. Então ali tinham descrições de procedimentos e tudo mais, isso é muito técnico, uma seara da ciência médica que muitas vezes o segurado não tinha acesso. Por isso a 9656 disse, olha, por mais que estejamos em tratamentos ambulatoriais, em tratamentos que não sejam luxuosos, ao mínimo. Então qualquer plano de saúde tem que cobrir o mínimo. E esse mínimo é que qualquer doença que a pessoa tenha ou venha a desenvolver seja tratada. Agora, o nosso problema depois foi estabelecer quais seriam essas doenças tratadas. Para início de conversa, não é qualquer tratamento. Tratamentos experimentais, alternativos, sem comprovação científica, não podem ser objeto da prestação de serviços ali contratada nesse plano de saúde. A ANS, então, teve a incumbência de estabelecer um rol, uma lista de procedimentos que vão ser contemplados. Só que com essa obrigação de tratar qualquer tipo de doença, esse rol ele é constantemente desatualizado. A obrigação antes de uma medida provisória de 2021, que foi convertida em lei em 2022 e alterou essa lei 9656, era de 2 anos. Então, 2 anos era a periodicidade de renovação dessa lista. Agora passa a ser 180 dias, ou seja, é uma lista mais dinâmica. Além disso, depois da lei, medida provisória 2021, convertida em lei em 2022, depois da lei, nós temos uma obrigatoriedade de inclusão de procedimentos que são incluídos como tratamento pelo SUS, também na saúde suplementar, também nos planos de saúde. Então, essas alterações, ainda houve uma alteração textual, que para o STJ deixou ainda mais claro que esse rol seria taxativo, ou seja, que não cabe mais inclusões em regra de procedimentos. Ocorre que a medicina ela evolui muito rápido. Ela tem essas mudanças constantes em seus procedimentos. Então, tratamentos que poderiam não existir
tratamentos que não eram contemplados pela ciência médica passam a existir. E com isso há uma possibilidade de sobrevida ao paciente, há uma possibilidade de uma dignidade ao paciente nos últimos momentos, se o caso não tiver cura. Agora, e a ANS não pode fechar essas novas técnicas aos pacientes que já estão no sistema. Então esse problema tem que ser equacionado. Então, como que o judiciário vinha tratando isso, e ainda vem demandas individuais, chegam ao judiciário de pessoas que dizem, olha, eu tenho um tratamento de saúde reconhecido pela ciência médica, muitas vezes recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, é o melhor tratamento para o caso, ou o único tratamento que será eficaz, comprovadamente, o meu médico receitou, e há estudos científicos que embasam a minha posição, só que não está no rol da ANS. Aquele contraste radioativo PET-scan não estava, acabou ingressando. Então, vários tratamentos acabam ingressando, e a ANS não teria condições de prever para o futuro todas as possibilidades de tratamento. Tratamentos relacionados ao autismo, por exemplo, que foi uma questão que o STJ já tratou. Esquizofrenia. Vários tratamentos que acabaram sendo recomendados e que não estavam no rol. Essa é a dificuldade de se ter um rol definido como taxativo de maneira absoluta, ou seja, não cabe mais inclusão de nenhum tratamento ali naquela lista de procedimentos. A ministra Nancy Andrighi, por exemplo, nesse julgamento que definiu o rol como taxativo com exceções, ela se posicionou de maneira contrária. Ela disse, olha, não pode ser taxativo. Essas exceções já indicam que esse rol ele é exemplificativo. A posição vencedora, no entanto, disse, olha, se temos um rol, e esse rol ele nos dá segurança jurídica, porque permite às operadoras de plano de saúde precificarem o seu produto e ainda permitem que nós tenhamos uma previsibilidade também para o consumidor de quanto ele vai pagar, porque esses preços também são regulados, né? Esse rol tem que ser respeitado, pelo menos em linha de regra, como regra ele deve ser respeitado. E aí o STJ estabelece exceções. Então, seja pela linha vencida, seja pela linha vencedora, essa taxatividade do rol é não absoluta. Porque novos procedimentos, desde que sejam necessários, desde que não sejam experimentais, desde que tenham comprovação científica, eles podem vir a ser incluídos. Eles virão a ser incluídos no rol e ainda, se não estiverem incluídos, o judiciário não está isento de dar a sua posição, ou seja, chamado em casos individuais, ele dará a sua posição. Agora, nós temos um claro problema, uma clara questão que é muito cara, que é muito relevante no momento atual que vivemos, da jurisdição, em saber os limites do Poder Judiciário diante de aspectos regulatórios, diante de decisões de outras esferas, como do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, no caso, a agência reguladora. Essa questão, ela também foi sentida nessa decisão do STJ. Várias decisões individuais, elas podem impactar políticas públicas. Quando o juiz analisa um caso de um cidadão que ingressa judicialmente requerendo que um procedimento lhe seja concedido, e essa decisão é reiterada em diversos outros casos, isso impacta a política pública. Tanto nos casos do SUS,
de procedimentos ali que não eram cobertos pelo SUS e por decisões judiciais reiteradas acabaram ingressando nessa questão, tanto no caso da saúde suplementar, porque a saúde suplementar ela também é um complemento, também é regulada publicamente. E aí nós temos o problema do custo. Então o custo do plano de saúde acaba aumentando, porque as empresas elas têm que ser remuneradas a sua prestação, pelo seu serviço ofertado, por essa gama de serviços de saúde que podem possivelmente serem utilizados. E como que isso é feito? Cálculos atuariais, cálculos de risco. Então aqueles que são mais velhos no sistema, eles acabam tendo, em média, uma utilização maior. Em média, mais suscetíveis a utilizar os procedimentos mais custosos, esses procedimentos que demandam mais investimento. E por um valor fixo, um valor mensal. Então, aqueles que são mais jovens, geralmente vão custeando os mais velhos. Em 1963, Kenneth Arrow escreveu um artigo, né, dizendo que o sistema de saúde, ou a oferta de serviços de saúde, ela não pode ser vista pela ótica do mercado por várias razões. Né? Primeiro, o médico ele tem uma informação muito mais sofisticada do que a do paciente. Então, há uma assimetria de informações. Depois, o médico ele não está defendendo interesse próprio. Ele defende o interesse da coletividade e ele tem interesse maior em salvar a vida do paciente, não em vender produto, não em lucrar com a sua atividade. E ainda, os custos, eles variam de acordo com a vida. Então, quando chega numa idade mais elevada, as pessoas utilizam mais o sistema. Então, geralmente, há uma necessidade de um controle público, talvez de um subsídio, ou seja, de um investimento estatal, porque ele não vai funcionar num sistema de livre mercado, de oferta, de demanda clássico. Essa é a posição. E esse autor, o Kenneth Arrow, ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia, né? Uma pessoa ainda hoje respeitada e citada, apesar do artigo ser de 1963. Então nós temos esse problema regulatório, esse problema da complementariedade entre os sistemas, o sistema público e esse sistema de saúde suplementar, regulamentado pela ANS, e ainda uma questão jurídica e moral de que ninguém pode ficar sem tratamento, de que nenhum juiz, diante de um caso concreto que a pessoa apresenta ao juiz dizendo, olha, excelência, preciso de uma liminar urgente, senão eu posso vir a falecer. O tratamento me foi negado, é o único tratamento que pode garantir minha vida, eu paguei a vida toda um plano de saúde, estou aqui numa fase adiantada da minha vida e agora o plano de saúde diz que não vai cobrir porque tem uma tabela da ANS que não possibilita o meu tratamento. Alguns cuidados que os juízes têm e têm que ter. O CNJ realizou vários estudos, várias jornadas de saúde para dizer, olha, ok, há uma premissa básica do direito à vida e do direito à saúde. Porém, isso não autoriza que qualquer demanda sob essas premissas, sem prova, seja concedida. Então, algumas premissas que os magistrados têm de examinar se há uma prescrição médica, se o tratamento é reconhecido, se não há um outro tratamento que seja eficaz já previsto no rol. Então, essas premissas os magistrados sempre tiveram, tanto para o sistema público de saúde, quanto para o de saúde suplementar. Ocorre que nessa decisão do STJ, essa polêmica se agravou diante dessa lei recente, 2022, e diante desses entendimentos diversos. Por que você chamar o rol de taxativo com exceções, ou você chamar o rol de exemplificativo, pode parecer uma questão de semântica apenas, mas tem diferença. Se o rol é meramente exemplificativo, ele perde muito sua força. Esse rol passa a ser apenas
uma lista de procedimentos que devem nortear as decisões a respeito de que será coberto ou não o paciente. Então gera um problema até administrativo para as operadoras de saúde que eu concedo ou não esse pedido do médico, né? Então gera esse problema administrativo que já existe, né? Quem faz essas análises dentro dos planos de saúde geralmente são profissionais, também médicos, para entenderem qual a solicitação ali que o colega fez, que geralmente é um colega, né, que prescreve o tratamento, né? Para entenderem essa solicitação e saberem se ela é ou não factível. E ainda o sistema de custos, né? Há sempre uma pressão e um aumento constante de custos, né? O plano de saúde está cada vez mais caro, não só para o segurado, mas também para as seguradoras, estão cada vez mais gastos. Então, nesse cálculo, eles não podem ter custo. Lembrando que esse sistema suplementar de saúde ele é operado por empresas, né? Empresas que visam lucro. Então essas questões elas sempre afetaram o sistema. E com essa decisão que diz que o rol é taxativo, ele dá uma relativa segurança. Mas ele diz, é taxativo com exceções. Quais exceções? Bom, tem que ser um tratamento necessário que não esteja no rol, tem que ser um tratamento com comprovação científica e tem que ser um tratamento que não tenha sido solicitado administrativamente a ANS e negado. Então algumas premissas que estão na decisão recente, essa decisão que foi agora deste mês, no mês de junho de 2022, do Superior Tribunal de Justiça. Agora, temos ainda possibilidade de mudanças desse entendimento. Qual a possibilidade? A possibilidade é o Supremo Tribunal Federal entender que é inconstitucional essa lei de 2022 diante de duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma delas propostas por uma entidade relacionada, uma entidade de classe de âmbito nacional, relacionada a interesses dos segurados de plano de saúde, e outra por um partido político, a Rede, as duas sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, que tratam da possível inconstitucionalidade ou ainda uma interpretação conforme desses novos artigos da Lei 9656 introduzidos por essa lei de 2022. Então, nesses artigos, a interpretação conforme seria que não pode jamais ser taxativo, diante da abrangência possível. Tem que tratar todas as doenças, ninguém pode ficar sem cobertura. Mesmo que não tenha um tratamento luxuoso, a pessoa tem que ter um tratamento possível para salvar a sua saúde. Então, diante desse quadro, nós podemos ter uma alteração desse entendimento. Se o Supremo entende, ora, é inconstitucional ou tem que dar uma interpretação conforme, essa interpretação do STJ, que é o órgão que tem que é o órgão do judiciário que tem a competência para decidir, em última análise, sobre a aplicação da lei. Se o Supremo Tribunal Federal, que tem a competência para entender se essas leis são compatíveis ou não com a Constituição Federal, ele entender que essas leis são incompatíveis e que a interpretação tem que ser de forma diversa da dada pelo STJ, então essa decisão ela será modificada, não por reforma, mas por uma decisão superveniente em controle concentrado de constitucionalidade. Então há possíveis mudanças. Agora, o que deve ser estabelecido desde já é que, ainda que um rol exemplificativo ele dê muito mais chances ao usuário de questionar ou de incluir novos procedimentos para cuidar de sua saúde, um rol taxativo com exceções não fecha a porta. Taxativo com exceções mantém em aberto a possibilidade do usuário ir ao judiciário demonstrar que seu tratamento é necessário, que não há outro tratamento tão eficaz quanto previsto no rol, que seu tratamento foi indicado por um médico, que seu tratamento ele tem uma comprovação científica de sua eficácia e diante de um quadro semelhante ainda, que ele não foi previamente analisado e negado pela ANS, por exemplo, e que diante desse quadro
a única alternativa seria que o judiciário concedesse individualmente, diante dessa premissa geral do tratamento universal da saúde, inclusive previsto na Lei 9656, concedesse o tratamento, mesmo fora do rol. Ou seja, ainda há a possibilidade de que o usuário busque o seu tratamento via judicial. A porta não está fechada. E o segundo ponto importante é que essa decisão do STJ, por mais que ela resolva a questão da legalidade ou não desse tratamento do rol da ANS, ainda há uma possível reversão de seus efeitos por ações diretas de inconstitucionalidade propostas no Supremo, que questionam a lei de 2022, que alterou o texto relativo a esse rol. Ok? Então era essa a minha explicação, esse o meu recado para vocês. E reitero que o nosso projeto aqui da Escola de Direito é um projeto colaborativo e gratuito e precisamos muito da ajuda de vocês para que passem esse projeto adiante, compartilhando, dando likes e sempre fomentando a nossa atividade, que é uma atividade gratuita. Está aberto a todos o conhecimento. Muito obrigado a todos. Muito bom dia.